Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Raquel e hoje eu vou fazer uma pamonha de forno pela primeira vez. E eu decidi gravar para vocês como eu vou fazer. Então, eu peguei uma receita na internet e vou seguir. Fiz algumas adaptações porque eu tinha uma quantidade maior de milho aqui em casa. Então, eu separei aí 4 espigas para usar na pamonha e essas 3 eu cozinhei ao final. E como eu não tenho aqui uma balança, na verdade eu até tenho, mas não tá aqui na minha casa. Então eu peguei a xícara, que eu sei que tem 200 ml, e vou medir com ela a quantidade de milho para que eu consiga passar para vocês a quantidade que eu usei certinho. E eu gravei o vídeo conversando e explicando como eu estava fazendo. Porém, tinham algumas pessoas, na verdade, uma pessoa conversando próximo e acabou saindo no áudio, então eu decidi narrar. Mas eu espero que vocês gostem e que já adianto para vocês que deu muito certo, ficou muito bom. Vocês podem fazer, caso queiram. Usem o milho assim na espiga, inclusive esse foi do nosso roçado lá do sítio, que eu mostrei para vocês em algum vídeo anterior. E já estamos colhendo, então foi de lá esse milho. Então eu vou deixar o vídeo seguir. Eu espero muito que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixem seu like e deixem um comentário também. Bora pro vídeo. Vou dar início ao processo de triturar os grãos para fazer a massa no liquidificador. E a receita é feita praticamente toda no liquidificador. E eu vou bater metade do milho, porque o meu liquidificador não é tão potente, não consegue bater todo o milho. Então eu decidi dividir o milho ao meio, bater em 2 vezes. Vou colocar agora 1 xícara de açúcar e metade do leite. Depois eu acabei fazendo um pouquinho mais de leite para facilitar na hora de bater. Mas eu vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes que eu usei certinho. E depois que eu bati no liquidificador, a massa ficou
Assim, ela fica uma massa mais líquida mesmo, não fica muito consistente. Fica dessa forma que vocês estão vendo. Agora na sequência eu vou bater o restante do milho e com mais um pouco de açúcar. Mas se você não gosta muito doce, você pode diminuir esse açúcar aí. Se eu fosse fazer novamente, e eu pretendo fazer assim, eu vou diminuir a quantidade de açúcar. Não é que ficou exagerado, mas sou eu mesmo que não gosto de coisas muito doces. Eu sou mais do salgado, então quando eu faço algo doce, eu prefiro sempre puxando para o menos. Eu troquei as tigelas que eu estava usando porque eu queria, as duas maiores que eu tenho, na verdade, são essas, a de vidro e essa tigela vermelha. Então eu queria colocar toda a massa em uma só, e eu achava que a vermelha não caberia. Por isso eu troquei, coloquei o milho na vermelha e a de vidro eu estou colocando a massa depois que eu estou batendo. E agora eu separei mais uma xícara de açúcar, mas eu decidi não colocar tudo. Eu usei somente metade dessa xícara de açúcar, o restante eu não usei. Eu usei para outros fins, não para receita. Foram usadas na receita exatamente as 4 espigas que eu falei para vocês, e como vocês viram, eram espigas grandes. Então eu fiquei com medo do açúcar não ser suficiente. E essa quantidade que eu acabei de mostrar para vocês do açúcar na xícara foi o restante que eu não usei na receita. Agora eu vou colocar o restante do leite, e como eu falei para vocês, eu dissolvi mais um pouco, porque eu não tinha aqui em casa o leite de caixinha. Então eu dissolvi o leite em pó. E eu fiz mais um pouco, e eu vou deixar aí na descrição, como eu falei para vocês, a quantidade certinha. E se eu conseguir, eu deixo para vocês também o link do vídeo da receita que eu tô seguindo. Mas como eu falei, eu adaptei porque a minha quantidade de milho aqui era maior. E esse foi o resultado depois que eu bati todo o milho. Já juntei as duas partes, como vocês viram, e fica uma massa mais líquida mesmo. A receita que eu tô seguindo também ficou uma massa assim, então eu acredito que está certo, é assim mesmo. Agora eu vou adicionar aí manteiga derretida, 7 colheres. E essa foi uma das adaptações que eu fiz também, porque eu não tinha manteiga aqui em casa. Mas na receita o rapaz usa manteiga e eu tô usando margarina. E eu vi também que algumas pessoas costumam colocar um pouco de sal na massa, mas como minha margarina tem sal, então eu decidi não colocar. Mas se vocês forem seguir essa receita, vocês podem adicionar sim um pouco de sal, caso vocês queiram. Depois que você adicionar a manteiga ou a margarina, é só misturar. E vocês podem também colocar nesse momento o açúcar. Bater lá no liquidificador somente o milho e o leite. E adicionar agora a margarina e o açúcar. Agora eu peguei o óleo, vou colocar uma colher de óleo nessa forma de vidro que eu vou usar para assar a nossa pamonha. Você pode untar com óleo, como eu fiz, com margarina ou até usar desmoldante. Agora eu vou usar 2 folhinhas de guardanapo, vou dobrar ao meio para espalhar o óleo na forma.
porque eu não gosto de colocar a mão diretamente. Eu tenho o pincel, mas eu não gosto muito de usar o pincel, confesso. Eu prefiro pegar assim o guardanapo ou um papel toalha para espalhar. Então você espalha muito bem e depois é só colocar a massa e colocar para assar já em forno pré-aquecido. Eu assei a 200 graus por mais ou menos 1 hora. Como a minha receita foi uma quantidade maior, então demorou um pouquinho mais. Mas eu acredito que isso varia de forno para forno. Então você pode colocar a sua receita e ficar sempre de olho para ver o momento certo em que vai estar pronto. E na receita que eu tô seguindo, o rapaz coloca um pouco de manteiga derretida em cima da massa. Então eu quis fazer da mesma forma. E tem aí mais ou menos 1 colher de manteiga derretida, margarina na verdade. E é só você jogar por cima para quando ficar pronto, ficar bem douradinha. Olha só, esse foi o resultado da pamonha de forno, da primeira que eu fiz. E ela cresceu um pouco aí onde vocês estão vendo que tá digamos que danificado. Tava crescendo, criando uma bolha, então eu amassei com a colher. E por isso ficou assim. Olha só, gente, a textura ficou muito boa. Não ficou dura, ficou molinha. Lembra muito um bolo de fubá que eu faço aqui, que fica com a massa bem molinha assim, só que com o gosto do milho. Então fica bem mais saboroso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.